Semana que acaba, semana que começa. E já lá vão 2 meses de guerra na Ucrânia. A invasão russa à Ucrânia começou há 2 meses atrás e de lá até agora o que nós temos visto principalmente é destruição. A guerra começou com uma tentativa, ou melhor, ao princípio a tentativa foi diplomática de acabar com o conflito ou fazer com que ele não escalasse, não resultou. Passaram-se a sanções. O mundo ocidental praticamente todo colocou sanções em cima da Rússia para tentar parar a ofensiva, também não resultou. Esta última fase agora tem sido de estar a armar a Ucrânia, parece também não estar a resultar. No entanto, todas as outras tentativas de soluções se mantêm, tanto a diplomática, vamos ter, por exemplo, amanhã ou depois da manhã, António Guterres em reuniões tanto com Zelensky como com Putin, mas independentemente disso continuarão as tentativas diplomáticas de acabar com o conflito, continuarão as sanções, mesmo na próxima semana se está a pensar em mais sanções por parte da Europa à Rússia, e o armamento continua. Joe Biden já tem luz verde para colocar mais armas em território ucraniano. Mas, de facto, resultados práticos não existem. Esta semana tivemos uma semana a nível de dados macroeconómicos bastante ligeira. Os índices de atividade económica, tanto nos Estados Unidos como na Europa, foram, digamos, o destaque. Na Europa, mas tivemos direções opostas, divergentes. Enquanto na Europa a atividade de serviços melhorou e a atividade manufatureira baixou um pouco, isto tem a ver com algum alívio em relação às restrições para a Covid, levou a atividade de serviços a subir um pouco. Por outro lado, a pressão vinda da guerra acabou por pesar nas fábricas, na atividade manufatureira. Nos Estados Unidos foi o inverso. Primeiro, os Estados Unidos estão mais longe do centro do foco principal da guerra e como tal, a atividade fabril não tem o mesmo nível de pressões que a Europa tem e daí ter melhorado, digamos, esse seu índice de atividade. Por outro lado, na parte de serviços, como teve uma nova vaga de vírus, da Omicron, bastante mais agressiva do que na Europa, acabou por cair aí em cima do setor de serviços, que baixou um pouco. Tivemos ainda, relativamente a crescimentos económicos, tivemos o PIB na China, que mostrou 4,8% de crescimento económico no primeiro trimestre deste ano, bastante melhor do que aquilo que se poderia eventualmente esperar com todas as situações do Covid que estão instaladas na China e com uma tolerância zero por parte do governo relativamente ao vírus. Isso viu-se, por exemplo, no consumo, que as vendas a retalho caíram 3,5%, tiveram uma contração de 3,5%, exatamente por isso, ou seja, há aqui os confinamentos e as restrições em torno do Covid. No Canadá tivemos mais dados de inflação, desta vez passou de 5,7% para 6,7% o crescimento dos preços, bem acima do que o consenso apontava de 6,1%. E relativamente a dados económicos foi isto que aconteceu, não tivemos muito mais, ou seja, não foram os dados económicos que foram o grande drive, digamos, desta semana que passou, mas sim mais os banqueiros centrais, mais o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, isto porque o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional reviram bastante em baixa o crescimento global para este ano, baixaram cerca de 1% nas expectativas para o crescimento global. Isso colocou pressões a todo o nível em todos os ativos, basicamente, e no sentimento em geral dos investidores. Por outro lado, os banqueiros centrais interviram, nomeadamente nas Spring Meetings, nos encontros de primavera, fizeram notar bastante melhor ainda do que já se tinha vindo a notar, principalmente porque se juntaram todos, relativamente a uma agressividade na subida de taxas de juros que vem aí.
os Estados Unidos, nomeadamente nos Estados Unidos. Enquanto a senhora Christine Lagarde manteve o tom mais hawkish do que esteve há 6 meses atrás, mas ainda assim não tão hawkish como muitos responsáveis do Banco Central Europeu gostariam, não abanou muito o barco, a coisa continuou mais ou menos relativamente bem. Houve uma série de responsáveis do Banco Central Europeu, nomeadamente o seu vice-presidente, o de Guindos, espanhol, que apontou para subir das taxas de juros já em julho, e isso deu aqui assim alguma luz e alguma hipótese de que a senhora Christine Lagarde mais tarde, quando fosse falar, reiterasse um pouco essas palavras. Ela não o fez e, portanto, as coisas acalmaram nesse sentido em termos de Europa. Já nos Estados Unidos não foi a mesma coisa. O Sr. Jerome Powell colocou mesmo e disse o mesmo, que estavam em cima da mesa 50 pontos base de aumento de taxa de juros já para a próxima reunião, dia 4 de maio, e quando lhe foi perguntado em futuras situações o que é que poderá acontecer, ele apontou para as minutas e que disse que os responsáveis, que os vários membros do comitê eram favoráveis em que houvesse mais subidas, mais reuniões com subidas de taxas de juros a 50 pontos, ou seja, foi bastante mais agressivo do que alguma vez tem sido até agora, e isso viu-se principalmente com a pressão sobre os mercados obrigacionistas, que afundaram completamente. As yields obrigacionistas voltaram a máximos dos últimos anos, colocando de alguma forma pressão em todos os mercados acionistas. Os mercados acionistas caíram praticamente todos, e a ganhar só tivemos uma coisa realmente, que foi o índice de volatilidade, que o VIX terminou a semana quase nos 28, quase nos 30, à volta dos 28, o que já não acontecia há algum tempo, e quando já estava, digamos, numa tendência descendente dessa mesma volatilidade. Obviamente todos os mercados caíram, mas acabou o mercado mais atingido até acabou por ser Wall Street, acabou por ser o mercado norte-americano, que acabou com perdas bastante mais fortes, isto devido exatamente àquilo que eu acabei de dizer, ou seja, taxas de juros bastante mais altas implícitas das obrigações, em clara aversão ao risco completa. A época de resultados tem estado a ser relativamente boa, mas com surpresas bastante díspares e esquisitas, e eu que não costumo ir buscar situações destas em termos de empresas, ressalvo, por exemplo, uma Tesla que mostrou 80% acima daquilo que seria de esperar em termos de vendas e de resultados, e uma Netflix que caiu cerca de 40% quase num dia, exatamente porque aquilo que tem vindo a suportar o preço das ações da Netflix, que é o aumento constante de subscritores, de utilizadores, baixou pela primeira vez na última década para aí 200 mil, e eles ainda apontam para uma perda de mais cerca de 2 milhões. Isso acabou por criar toda esta situação mais esquisita. Isto também acrescenta na volatilidade do próprio preço em geral. Nos mercados cambiais, o dólar obviamente foi o rei, taxas de juros a subir e a aversão ao risco. Houve vendas nos mercados obrigacionistas, houve vendas nos mercados acionistas, cash continua a ser rei, o dólar é uma divisa de refúgio e, como tal, foi a grande ganhadora disso tudo, e continuou a negociar em torno dos máximos dos últimos tempos. O índice do dólar do DXY está acima dos 101, o euro-dólar acabou à volta de um 0,8, mesmo abaixo de um 0,8, esse foi o grande ganhador, realmente foi o dólar. Perdedores, o iene continuou a perder, está em mínimos de 20 anos, nomeadamente contra o dólar, e não, digamos, já não é uma admiração, exatamente porque já vinha de situações anteriores. Esta semana também a perder, e prende-se um pouco com a mudança
de atitude por parte do Banco de Inglaterra, que tinha vindo a ser bastante mais agressivo, o mercado ainda descontou mais agressividade e de repente o Banco de Inglaterra recua. Ao acontecer isto, de imediato todo o desconto acaba por haver, digamos, um kickback de tudo isso e a Libra começou a cair. Terminou a semana contra o euro a nível máximo dos últimos, ou a nível mínimo em termos de valor da Libra e a nível máximo de euro-libra nas últimas semanas, acima de 84, de 0,84. Já contra o dólar vem para mínimos que já não se via há alguns anos, ou seja, abaixo de 1,29, abaixo de 1,30, abaixo de 1,29 e muito perto de 1,28. A semana que vai entrar, também não vamos ter muitos dados económicos, não vai haver grandes eventos. O evento a ter em consideração é o que está a decorrer neste momento quando eu gravo esta peça, ou seja, as eleições em França, na segunda volta entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. As sondagens ontem ainda davam 55% de intenção de voto em Macron, 45% de intenção de voto em Emmanuel Macron. No entanto, havia algumas sondagens ontem que já começavam de novo a aproximar os dois candidatos e, portanto, vai ser uma disputa bastante difícil até ao fim. Mais uma vez, o mercado vai digerir bastante os resultados que vão sair destas eleições, sendo que se Marine Le Pen ganhar, acredito que a reação possa ser pior. Estamos a falar de uma eurocética a ganhar. Se Emmanuel Macron ganhar, vai haver ainda assim algumas situações a verificar, nomeadamente as intenções de votos para um e para o outro, qual foi a vantagem que ele conseguiu, e vai haver bastante divisão política na própria França e vamos ver como é que as coisas vão reagir e como é que o próprio mercado vai reagir e tudo isso. Isso vai ser provavelmente visto na próxima semana. A nível de dados propriamente ditos, temos essencialmente para a semana os PIBs, ou seja, o Produto Interno Bruto, o crescimento económico, tanto na Europa como nos Estados Unidos, relativo sempre ao primeiro trimestre. Esses serão os principais indicadores económicos a ter em mente. Temos também os indicadores de atividade económica, os PMIs, na China. Vai ser importante ver isso. Provavelmente vamos ter abaixo dos 50 uma vez mais e como tal poderá haver ali alguma transferência de volatilidade relativamente se as coisas caírem a mais do que o que será esperável. A nível, portanto, para o crescimento global em termos de atividades económicas, já que a China continua a ser o grande drive do crescimento global na Europa, no mundo. Teremos ainda alguns dados de inflação, tanto na Europa como nos Estados Unidos, em que temos o PCE, que é um dos mais vistos pelo Fed, e tendo em consideração que temos o Fed daqui a meia dúzia de dias, portanto no dia 4 de maio, provavelmente teremos aqui alguma reação do mercado conforme a inflação acelerar ainda mais ou conseguir recuar um pouco. A nível de bancos centrais, os dois bancos centrais que nós vamos ter principais esta semana são os dois mais dovish que estão nos mercados monetários. É o Riksbank da Suécia, o Banco Central Sueco, e o Banco do Japão. O Banco do Japão primeiro, já agora, não é pouco provável que se veja, seja aquilo que for. Eu não acredito mesmo que se veja qualquer alteração na sua política monetária. No entanto, o mercado vai estar atento a ver qual será alguma reação que possa ter, nem que mais não seja
por um statement, por uma observação, por uma declaração verbal relativamente às perdas que o iene tem vindo a ter, isto até porque tanto o Ministério das Finanças como o próprio Governador Kuroda têm vindo a lume dar algumas indicações de que não estão a gostar da volatilidade nem da fragilidade do iene. Portanto, o mercado vai estar atento nesse sentido, mas alterações de fundo não, ele deve continuar a fazer aquilo que tem feito, a proteger os 10 anos ali à volta dos 0% e vai mantê-lo provavelmente. Já na parte do Riksbank, ultimamente têm-se levantado algumas vozes que apontam para largar a política facilitista e começar a envadar por uma política mais restritiva, e o mercado está à espera exatamente que o Banco Central Sueco transmita isso esta semana, transmita isto nesta reunião, ou seja, uma alteração ao seu forward guidance, à sua orientação futura relativamente à taxa de juros, relativamente aos programas de compra de ativos. Portanto, aí assim poderemos também contar com alguma, se isto não acontecer, a coroa sueca provavelmente irá continuar a cair. Se isto acontecer, teremos algum suporte à própria coroa sueca. Para finalizar, temos a continuação da época de resultados, que vai estar em força, com pesos pesados esta semana. Temos uma Amazon, temos uma Meta, temos a UPS, temos a própria Microsoft, a General Electric, a Boeing, a Coca-Cola, a Google, ou seja, temos muitas empresas e muitas empresas de força. Isto poderá dar aqui assim uma definição melhor aos próprios mercados que ultimamente não têm tido tanta definição. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ter sempre em consideração que a tónica geral será guerra na Ucrânia e taxas de juros, e isso estou certo que esta semana irá continuar assim. Uma próxima boa semana ótima para todos, bons negócios e encontramos-nos cá na próxima semana.